eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações, de estar sempre no local tranquilo, hoje mais do que nunca, estar no local bem calmo e se basear nas nossas videoaulas. Hoje faremos nossa revisão para as atividades avaliativas que vão acontecer no final da semana, né? Então vamos rever todo o conteúdo, toda a matéria que vimos durante essas videoaulas e nas aulas presenciais, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver os pronombres interrogativos, os pronomes interrogativos. As interrogações podem aparecer de forma direta, encabeçadas pelo interrogativo e com sinais de interrogação. Que dia viene Eduardo? Podem aparecer de forma indireta. Me perguntou que se passava. De forma direta ou indireta, os pronomes interrogativos sempre serão acentuados, ou seja, em espanhol, llevarán tilde. Olhem só esses dois exemplos de direta e indireta. Pergunta direta. Que dia viene Eduardo? Pergunta indireta. Me perguntou que se passava. Tá? Então, nesse caso, os pronomes vão ser acentuados, mesmo quando estão no indireto. Presente do indicativo. Indica, principalmente, uma ação que ocorre no exato momento em que se narra a ação. Indica também uma ação habitual, uma característica do sujeito, um estado permanente de uma situação ou a verdade científica dos fatos. Nós temos, então, dois verbos muito importantes no presente do indicativo. Ser e estar. Vamos lá? Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis e ellos están. Muito bem. Então, o presente do indicativo sempre será utilizado quando estivermos falando do momento de agora, né? É o verbo que a gente utiliza normalmente na fala, já que falamos no momento presente, bom? Vamos ver os verbos tener e llevar. Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Yo llevo, tú llevas, él lleva, nosotros llevamos, vosotros lleváis, ellos llevan. Muito bem. Agora, observando esta tabela, há algo de diferente no verbo llamarse. Vamos primeiro, então, ler o vivir e o estudiar. E aí vamos para o llamarse. Yo vivo, tú vives, él vive, nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos viven. Yo estudio, tú estudias, él estudia, nosotros estudiamos, vosotros estudiáis, ellos estudian. Agora vamos para o verbo llamar-se, que parece ter algo diferente. Yo me llamo, tú te llamas, él se llama, nosotros nos llamamos, vosotros os llamáis e ellos se llaman. Qual é a diferença? Eles estão conjugados, mas eles têm uma partícula, uma pequena palavrinha antes, e é isso que a gente vai ver agora. Vamos rever os verbos pronominales, os verbos pronominais. Esse tipo de verbo é usado para indicar ações relativas ao sujeito que a pratica, né? Então, yo me cansé. Isso quer dizer que eu me cansei, né? Eu não fui cansado por outra pessoa, eu só me cansei. Então, essa ação foi realizada por mim mesma. E os verbos pronominais são aqueles que se constroem obrigatoriamente acompanhados de um pronome. Nesse caso, utiliza-se os pronomes átonos. Observe, para cada pessoa existe um pronome. Yo me cansé, tú te cansaste, él se cansó, nosotros nos cansamos, vosotros os cansais, ellos se cansaram, né? Então, o verbo pronominal, ele sempre vai precisar desta construção. Os verbos pronominais, então, têm uma conjugação diferente. E aí está o verbo cansar-se. Vamos lá. Yo me canso, tú te cansas, él se cansa, nosotras nos cansamos, vosotras os cansais, ellos se cansan. Aí, no presente do indicativo, né?
Agora, vamos falar do gênero do substantivo. Algumas palavras que em português são de um gênero podem mudar no espanhol. O que é gênero do substantivo? Uma palavra é feminina ou masculina, tá? Sendo assim, não podemos nos aferrar ao gênero das palavras em português e tentar transferi-lo para a língua espanhola. Por exemplo, nós temos uma palavra que em português é o leite, né? Masculino. Em espanhol, la leche. Aqui nós temos o sangue. Em espanhol, la sangre, né? E aí do lado nós temos duas dicas. Palavras que terminam em AG, ou seja, A-J-E, A-J-E, são sempre masculinas. El viaje, el mensaje, el paisaje. E aquelas que terminam em umbre são femininas, como em la legumbre, la muchedumbre, la incertidumbre, tá bom? Terminou em AG, masculina. Terminou em umbre, feminina, tá bom? Observe os substantivos abaixo que mudam de gênero de uma língua para outra. El guante, a luva, el pantalón, a calça, el puente, a ponte, el estreno, a estrella, el dolor, a dor, la crema, o creme, la leche, o leite, la costumbre, o costume, la nariz, o nariz, la sal, o sal. Né? Agora vamos falar sobre formar plurais em espanhol. Também tem suas próprias regras. Añadimos S, ou seja, juntamos o S, né? Adicionamos em palavras terminadas em vocales, excepto quando acabam em I e U tónicas. Casa, casas, parque, parques, café, cafés, guapo, guapos. Añadimos ES en palabras terminadas en consonantes y en las palabras que terminan en L y U tónicas. Então, papeles, papel, papeles, mar, mares, tabú, tabúes, rubí, rubíes. Y si la palabra termina con Z, la cambiamos por ses, pes, peces. Bom? Então, casa, casas, parque, parques, café, cafés, guapo, guapos. Por quê? Porque sempre colocaremos o S quando as palavras forem terminadas em vocais, exceto por L e U quando estão tônicas. E vamos colocar o ES sempre que terminarem em L e U tônicas ou consoantes, como em papel, papeles, mar, mares, tabú, tabúes, rubí, rubíes. E quando termina em Z, acrescentamos o CES, tá? Como em pes, peces. Observe a tabela com alguns substantivos no singular acompanhados por seus plurais, de acordo com as regras da língua espanhola. Catedral, catedrales. Pantalón, pantalones. Zapato, zapatos. Cinturón, cinturones. Aprendiz, aprendices. Nariz, narices. Mayor, mayores. Rubio, rubios. Azul, azules. Marrón, marrones. Gris, grises. Rojo, rojos. Sombrero, sombreros. Iraquí, iraquíes. Agora, vamos ver os artigos de um jeito mais aprofundado. Em português, temos artigos definidos e indefinidos. Em espanhol, nós também utilizamos esses artigos. Observe as frases. La rosa es muy linda. El perro es blanco. Te haré una canción. Quiero un buen día hoy. Então, nós temos aí la como artigo feminino, el como artigo masculino, una como artigo feminino, un como artigo masculino. Vamos vê-lo mais atentamente? Os artigos definidos são aqueles que a gente utiliza para fazer referência a algo já específico. La canción es increíble. Não pode ser qualquer canção. Esse lá define o canción, então é uma canção específica, já conhecida no discurso. Desculpa. Enquanto que os artigos definidos fazem referência a algo que não foi especificado, como em ¿Puedes indicarme una canción? Ele está pedindo indicação, então quer dizer que ele ainda nem sabe qual é essa canção. Por isso, una, porque pode ser qualquer canção. Observe esse diálogo. Necesito una canción para hacer una tarea del colegio. Puedes utilizar la canción que se llama Latinoamérica. ¡Qué buena idea! ¿Va a utilizar la canción? Sí, la canción es increíble. Então, na primeira vez que o substantivo canção apareceu, ele foi apresentado com una. Una
é indefinido, porque ele ainda não sabe qual é a canção. A partir do momento que ela é definida, passa-se a usar lá, porque lá se refere a uma canção específica. A Latinoamérica, ela já foi especificada. Lembre-se, os artigos também são pluralizados. Então, como substantivos vão para o plural, os artigos também vão. El, los, un, unos, la, las, una, unas. Muito bem. Agora observe as tabelas abaixo, as características físicas e como devem ser estruturadas na sentença, né? Então, nós temos alto, bajo, gordo, delgado, negro, rubio, moreno. Todas elas devem se estruturar com es alto, es bajo, etc. El pelo, né, o cabelo pode ser rizado, liso, corto e largo. El pelo pode ser todas essas características e deve ser estruturado como tiene el pelo rizado, tiene el pelo liso, certo? Se for duas características, tiene el pelo rizado e corto, rizado e largo, certo? O mesmo acontece com cor dos olhos e formato dos olhos. Pode ser grandes, pequeños, castaños, negros, verdes, azules. Então, tiene los ojos grandes e negros, tiene los ojos pequeños e verdes, certo? Então, altura e forma física, es. Cabelo e olhos, tiene. E agora as roupas, né? Cores de roupa e tipos de roupa. Lleva, sempre estruturada como lleva la camisa blanca, lleva los pantalones amarillos, certo? Não podemos falar veste, tá? Lleva camisa, pantalones, blusa, zapatos, zapatillas, calcetines, vestido, gorra, falda, chaqueta, camiseta. O que vocês podem ter se esquecido do que é pantalones, que é calça, zapatillas, que são tênis, calcetines, são meias, gorra é chapéu, falda é saia. As outras eu acho que é bem tranquilo. E ali, as cores. Blanco, amarillo, azul, verde, rojo, rosa, negro, marrón, morado, gris, lila. Então, llevo la camisa azul, llevo el pantalón negro, ¿sí? Llevo la zapatilla rosa, certo? Então, é assim que se estrutura para falar sobre roupas e suas cores. Lleva e o nome da roupa e a cor. Vamos criar uma frase sobre mim. Es baja, gordita, tiene el pelo liso y largo, los ojos pequeños y castaños y lleva camisa azul, pantalones negros e zapatilla negra, certo? Perfeito. Então, vocês vão fazer, né, as páginas 37, 38 e 39 do livro didático, que são revisões, né, dessas matérias. Na próxima aula eu vou fazer as correções e fazer novas explicações para que não reste nenhuma dúvida para as atividades, tá? Lembrando que como é uma atividade de língua estrangeira, pode ser que vocês tenham alguma dúvida sim, tá? Então deixem aí, anotem a dúvida, que no próximo vídeo eu tenho certeza que as dúvidas todas serão sanadas, tá bom? Estudem bastante, boa sorte nos estudos e lembre-se, juntos no caminho certo.